Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer enorme estar com vocês. Nesta aula, vamos falar sobre o tópico um outro olhar sobre a história. Vamos falar sobre a história das mulheres. Legal, não é mesmo? Estão preparados e animadas? E animados? Então vamos lá, acompanhem os slides. Um outro olhar sobre a história. As mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa, no entanto, seus direitos não foram garantidos por tal revolução. Pessoal, apesar da ênfase no universo feminino, tratamos o gênero em sua dimensão relacional, dinâmica, em transformação, por entendermos que homens e mulheres são forjados socialmente, ok? Portanto, gênero não é nascer macho ou fêmea, mas se refere às construções culturais e históricas, às representações que a sociedade faz do masculino e do feminino, ok? Optamos pelo caminho das mudanças cotidianas, o momento da ruptura, o da solidariedade e o da competição que divide mulheres e homens. Pessoal, é uma contribuição para que possamos discutir as relações de gênero que são tão essenciais à medida em que tocam não só a nossa vida, as nossas relações, mas alguns temas, ideias e palavras que as significam, que muitas vezes têm um significado ambíguo e até contraditório na história da cultura humana, como identidade, igualdade e diferença, ok? Acompanhe os slides, por favor. No século XIX, havia um movimento ativo de mulheres na Europa e nos Estados Unidos, enquanto no Brasil ainda não. Esses movimentos queriam pôr em prática princípios iluministas e lutar para que as mulheres tivessem as mesmas chances de formação educacional, para que, com isso, terem acesso às mais variadas profissões, lutarem pela paridade política, o que possibilitaria que ocupassem cargos políticos no parlamento e, por que não, no governo. Nessa época surgiam as primeiras advogadas, médicas, juristas, cientistas, economistas e engenheiras. O sufrágio universal foi uma das principais conquistas dos homens trabalhadores do século XIX. Essa luta por cidadania não incluía, no entanto, o voto feminino. Essa foi uma luta específica das mulheres e muito longa. No Brasil, data de 1910, ok? Alguma dúvida até aqui? Foi um movimento liderado por uma elite feminina letrada, culta e de maior poder econômico. O direito de voto das mulheres, nas mesmas condições que os homens, foi decretado em 1932 no governo Vargas e ratificado pela Constituição de 1934. Essa luta por direitos civis fortalecia e aprofundava a reivindicação das mulheres pelo direito à educação, pois além de ser só privilégio de alguns, era diferenciada por sexo. Existia a educação dos meninos e a educação das meninas. Dos meninos e das meninas. Nesse momento, a afirmação da igualdade entre os sexos vai confluir, como afirmamos já, com as necessidades de liberar mão de obra feminina para as frentes de trabalho de maior participação social, embora esse processo venha ocorrer devido à necessidade de liberar o exército para as frentes de batalha. Essa absorção da força de trabalho feminina na indústria emergente torna-se um importante fermento na luta das mulheres. Ainda assim, a mulher é colocada como força de reserva, desvalorizada, sendo superexplorada em longas jornadas de trabalho, recebendo um salário menor para trabalhar na mesma função que o homem. Pessoal, alguma dúvida? Então acompanhem os slides. O Ano Internacional da Mulher, 1975, celebrado pela ONU, abre caminho para inúmeras discussões da organização de coletivos femininos. A organização do movimento feminino pela anistia, no mesmo ano, foi fundamental para a sua ampliação. Contudo, pessoal, o feminismo enquanto ideologia e prática, apesar de as feministas estarem participando ativamente do movimento de mulheres, ficou restrito a um setor de movimento. Somente a partir de 1978, o movimento de mulheres se consolida enquanto força emergente no quadro político nacional.
As feministas apresentam os candidatos a eleições parlamentares em um grande número de cidades brasileiras, documentos contendo suas reivindicações, condicionando seu apoio às candidaturas ao compromisso dos candidatos com essas exigências. Alguma dúvida, pessoal? A volta de mulheres do exílio, onde haviam recebido a influência de um movimento feminista atuante, ajuda a fortalecer a tendência feminista no movimento de mulheres. As eleições de 1982 foram particularmente importantes. Pela primeira vez, pós-64, poderíamos eleger governadores. Acompanhem os slides. A vigência da Constituição Federal de 1988 representa um imenso avanço na situação jurídica da mulher brasileira. As conquistas ampliam-se nas constituições estaduais de 1989 e nas leis orgânicas municipais de 1990. Ok? As conquistas ampliam-se nas constituições estaduais de 1989 e nas leis orgânicas municipais de 1990. No entanto, essas conquistas não se traduzem nas modificações correspondentes da legislação ordinária. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Prestem atenção. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar em grandes mulheres da história. Sim? Não? Talvez? Então, tivemos grandes mulheres que contribuíram para a nossa história. Você já ouviu falar de alguma mulher? Você com certeza já ouviu falar de alguma mulher. Tenho certeza de que sim. Pois não precisa ser famosa para ser uma grande mulher. Vocês concordam? Mas eu vou falar aí para vocês de algumas que entraram para a história, tá bom? A Rainha Elizabeth e o seu reinado durante os conflitos religiosos na Europa. Com isso nós vimos que ela foi uma mulher de muita fibra. E a Anita Garibaldi? Vocês já ouviram falar na Anita Garibaldi? Vocês sabem da trajetória dessa importante revolucionária do século XIX? Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, foi a companheira do revolucionário Giuseppe Garibaldi, sendo conhecida como a heroína dos dois mundos. Já ouviram? Ela é considerada até hoje uma das mulheres mais fortes e corajosas da época. Durante a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, o guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi, a serviço da República Rio-Grandense, participa da tomada do Porto de Laguna, na então província de Santa Catarina, onde conheceu Anita, que se apaixonou e decidiu lutar pela independência gaúcha e de outros territórios. Pessoal, eles ficaram juntos pelo resto da vida de Anita, que seguiu Garibaldi em seus combates em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, lá em Montevidéu, e também na Itália. Eles tiveram 4 filhos. Vou contar para vocês sobre o encontro com Giuseppe Garibaldi. Bem emocionante, pessoal. Anita, ela tinha 18 anos quando se encontrou com Giuseppe Garibaldi, e ele tinha 32. Garibaldi tomava parte das tropas farroupilhas de Davi Canabarro em julho de 1839, que chegaram para tomar Laguna e formar a República Juliana. E ao chegar à Laguna, a bordo da embarcação Itaparica, tomada do inimigo e armada com 7 caminhões, Garibaldi observava, com uma luneta, as casas da Barra de Laguna. Observou então em um grupo de moças que passeava, uma jovem cujo rosto conquistou sua imaginação e o seu coração. Providenciou um barco, foi até a margem e depois até o local onde a tinha visto, porém não a encontrou. Tinha perdido a esperança de encontrá-la. Quando foi que um habitante local o convidou a ir à sua casa para um café, Garibaldi aceitou e na casa encontrou a jovem que procurava. Vejam só que não é o destino, né? Assim, Garibaldi relata o encontro em suas memórias. Então, olhem só, prestem atenção, é Garibaldi que escreveu isso. Entramos e a primeira pessoa que se aproximou era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era Anita, a mãe de meus filhos, a companhia de minha vida, na boa e na má fortuna.
a mulher cuja coragem desejei tantas vezes. Ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando-se reciprocamente, como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminiscência. A saudei finalmente e lhe disse: tu deves ser minha. Eu falava pouco português e articulei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui imagnético na minha insolência. Havia atado um nó, decretado uma sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro de grande valor. Que bonito isso, não? Muito emocionante. Pessoal, em 20 de outubro de 1839, Anita decide seguir Garibaldi, subindo a bordo de seu navio para uma expedição militar. Em Imbituba, recebeu o batismo de fogo quando a expedição corsária foi atacada pela Marinha Imperial do Brasil. Estão gostando da história? Dias depois, em 15 de novembro, Anita confirma sua coragem sem fim e seu amor heróico a Garibaldi, na famosa Batalha Naval de Laguna, contra Federico Mariatti, na qual se expõe a grande risco de morte, atravessando uma dúzia de vezes a bordo da pequena lancha de combate para trazer munições, em meio a uma verdadeira carnificina. Pessoal, Anita também combateu ao lado de Garibaldi em Santa Vitória. Corajosa e dedicada, Anita foi homenageada em Santa Catarina com o seu nome e de 2 municípios, Anita Garibaldi e Anitápolis. Em Salvador, foi homenageada com o nome de uma avenida. E em Curitiba, vocês sabiam? Com o nome de uma praça e em diversas cidades com o nome de ruas. Uma curiosidade, pessoal, na minissérie A Casa das 7 Mulheres, de Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão, transmitida pela Rede Globo em 2003, Anita Garibaldi foi interpretada por Giovanna Antonelli, ok? Enquanto que Giuseppe Garibaldi foi interpretado por Thiago Lacerda. E Camila Morgado fez o papel de Manuela de Paula Ferreira. Gostaram? Vocês conheciam essa história? Ah, é muito emocionante, não acham? Agora eu vou citar para vocês outras mulheres que fizeram a história. Mas são tantas que eu não vou ter tempo de citar todas, né? E tem tantas também que nós nem conhecemos. Catarina a Grande, já ouviram falar? Durante o seu reinado, o Império Russo expandiu-se, melhorou a sua administração e continuou a modernizar-se. O reinado de Catarina revitalizou a Rússia, que cresceu com ainda mais força e tornou-se conhecida como uma das maiores potências europeias. Ou seja, a imperatriz da Rússia modernizou seu país, reformando todos os aspectos políticos e sociais e se tornando um dos maiores nomes do despotismo esclarecido. Já ouviram falar da Cleópatra? Agora vou citar outra. A célebre rainha egípcia que agitou o cenário político romano. Já ouviram falar de Isabel de Castela? Rainha de Castela e Leão, o evento mais marcante do seu reinado foi a descoberta da América por Cristóvão Colombo, no qual participou ativamente do financiamento da viagem e depois da evangelização e implantação da igreja nas novas terras. Seu reinado também favoreceu a pecuária ovina em Castela e o comércio de lã. Centralizou e fiscalizou as operações mercantes com as Índias e saneou a moeda castelhana. Politicamente, fortaleceu as instituições reais, aumentou o controle sobre as ordens militares, a fazenda real, as cortes, a justiça e etc. E também no campo religioso e cultural efetuou uma extensa reforma do clero.
Pessoal, tem outras mulheres, eu quero falar para vocês também, tem Joana d'Arc, entre outras. Mas espero que vocês tenham gostado da nossa aula, pois o nosso tempo está acabando. Um beijo e até a próxima. Tchau!